Muito bem, eu queria orar também agora. Pai, obrigado porque Tu nos nomeou para que possamos ir e dar frutos, a fim de que tudo quanto pedirmos a Ti em oração, em Seu nome, Tu conceda. E que estes frutos, Pai, o Senhor deseja que eles permaneçam. Por isso nessa manhã eu peço a Tua presença para curar. Que esta manhã seja inesquecível, Pai, para os nossos corações. Não por causa de quem fala, porque quem fala é só um filho amado, isso é muita coisa, Pai. Mas por causa de tantos outros filhos amados que tem neste lugar. E eu profetizo, Pai, que esta manhã será marcada no nosso coração, no nome de Jesus, amém? Obrigado, Jesus. Sabe, queridos, tenho nestes dias entendido que nós como igreja, nós representamos, nós somos responsáveis na verdade por uma resposta que este mundo está precisando. Porque uma das coisas mais terríveis que existe, que tem assolado não só o mundo, mas tentado entrar na igreja destes dias, é a insegurança. E na verdade, muitos que hoje estão até mesmo na igreja, estão vivendo uma vida que eles não se sentem seguros. Muitos vivem debaixo de uma opressão, pasme você, com medo. E eu não estou falando de pessoas apenas do mundo, eu estou falando de pessoas que estão sentadas aqui nesta manhã. Pessoas, preste atenção no que eu vou dizer, que fizeram da terapia um lugar de constância na sua vida. E eu não sou contra o serviço dos psicólogos, porque a nossa casa precisa deles. Mas a insegurança tem sequestrado algumas pessoas para um lugar de depressão e ansiedade. E este não é lugar, a terapia não é um lugar de morada, é um lugar de passagem. Jesus, eu estou falando isto porque Jesus, Ele é poderoso para curar qualquer coisa. Qualquer coisa. Se um dia eu precisar de terapia, eu vou fazer, mas não é um lugar que eu quero habitar e nem quero morar. Amém? A insegurança, meus irmãos, ela tem sido patrocinada por aquilo que eu falei alguns domingos atrás, um espírito órfão. Um espírito órfão na vida de um cristão, é uma contradição de termos, tem patrocinado o espírito da insegurança. E eu quero dizer para você que a gente sabe que o mundo é um lugar inseguro e que existem surpresas que nós não esperamos. Isso pode mexer com o nosso ânimo, pode nos preocupar, é evidente. Mas embora eu estou falando de um lugar, não que seja inseguro o tempo todo, mas eu estou falando, presta atenção, de pessoas que vivem atormentadas pela dúvida, pelo desânimo, pela indiferença causada, tudo pelo fato de não saber quem é. E eu não vou me cansar de dizer isso. Foi isso que Jesus me levantou para dizer nesses dias. Eu quero dizer para você que, embora entendamos o fenômeno chamado insegurança, é importante que você saiba que Jesus nunca se sentiu inseguro na sua vida. Sabia disso? Ele foi, Jesus, a pessoa mais segura que já percorreu este planeta. Ele sabia quem Ele era e Ele sabia de quem Ele era. Eu queria que você abrisse o texto de Mateus 3. É o único texto que eu vou ler nessa manhã, eu acho. Estamos naquele momento em que Jesus vai ao encontro de João Batista para ser batizado. E ele entra na água e acontece toda aquela conversa com João, que eu vou pular aqui. E no verso 3,16, Jesus batizado saiu logo da água.
Jesus saiu da água, batizado, e ele viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba sobre ele, e uma voz do céu disse, Tu és meu filho amado, que só me dá alegria. Quero ouvir de novo isso. E ele saiu das águas. Tu és meu filho amado, que só me dá alegria. Jesus, ele sempre se sentiu seguro. Isso decorre de uma garantia firme de quem ele sabia que ele era. O que o pai falou que ele era? Filho, diga filho amado. Por favor, me ajudem hoje, irmãos. Tem misericórdia. Participa deste culto. Mostra que você é glória a Deus. Esta revelação era como um casulo, irmãos, que cobria-o da cabeça aos pés, quando o Espírito do seu Pai desceu sobre ele. Seus ouvidos ouviram a declaração do Pai, e enquanto ao mesmo tempo seu interior recebeu a afirmação de que ele de fato era o único Filho de Deus. O Pai sussurrou em seus ouvidos e deixou uma marca que não podia ser apagada por ninguém. Jesus, ele nunca teve, presta atenção nisso, nunca teve que lidar com nenhuma forma de crise de identidade, e nunca teve que adivinhar seu verdadeiro valor aos olhos do seu Pai. No entanto, o mesmo que vale para Jesus, pode ser dito acerca de todos nós, especialmente para aqueles que ainda não encontraram o amor do Pai. Este é o meu filho amado, em quem eu tenho toda alegria. Olha para o seu filho amado aí, do lado. Este é meu filho amado, em quem eu tenho toda alegria. Um pastor dos Estados Unidos, ele disse que foi ele foi ministrar, como que fala psiquiatria em inglês, Debbie? É isso aí que ela falou. Ele foi visitar a American Psychology, sei lá, Association, e ele disse que o Steve Morey convidou para falar a um grupo de psiquiatras. Eles eram um grupo incrível porque eram altamente educados, e no entanto, aqueles psicólogos, psiquiatras, acreditavam em Deus. E uma das coisas, ele diz aqui, que eu falei com eles, sobre o que eu acredito ser a principal causa da raiz dos problemas da América. E ele, naquele monte de psiquiatras e psicólogos, ele disse: amigos, o grande problema da América é fome de um pai. Isso chamou a atenção daquelas pessoas. O mundo, irmãos, tem uma fome de pai. Eu sabia que eles estavam familiarizados com o conceito de fome do pai, mas eles colocaram outros rótulos neles. Todos tinham um entendimento de que o abraço do pai, a nutrição de um pai e a orientação de um pai são extremamente importantes e ausentes neste mundo. Do ponto de vista científico, os psiquiatras têm conhecimento íntimo sobre este problema, mas infelizmente eles não entendem muito de como curar isso. O efeito da fome paterna, da fome de um pai, é insegurança. Vou repetir, vai conferindo, meu irmão. Deus te chamou aqui para uma manhã de conferência. Insegurança, baixa autoestima, violência, paranoia, raiva, amargura, auto-ódio, pensamentos suicidas, promiscuidade, rebelião, confusão, inquietação, depressão, vícios, comportamentos compulsivos, desesperos e problemas mentais. A fome de um pai traz tudo isso.
Isso está lá fora, a partir daquelas portas, e muitas vezes dentro da igreja. Pasme você, mas não são poucos os cristãos e até pastores que tiram a sua própria vida. No entanto, os profissionais de saúde raramente estão cientes da existência da cura eficaz para que possa limpar toda essa tristeza e dor. E aí, sabe, irmãos, uma longa lista de problemas sem solução se torna uma coisa difícil para a humanidade carregar. Mas eu quero te dizer uma coisa: graças a Deus esta não é a verdade absoluta sobre este problema. A palavra de Deus não ignora estas questões, mas ela oferece cura. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Existem pessoas que as suas mentes foram seriamente danificadas pela mágoa, pela dor e sobretudo pela fome de um pai. Cada homem, cada mulher que anda nesta terra precisa expressar o coração do seu pai, do seu pai amado, para quem encontrar. E Jesus, ele é o caminho para o Pai. Ele revelou o seu Pai a um mundo quebrado e perdido. E ele nos deu uma nova vida para que possamos ter o direito e o privilégio, irmãos, de compartilhar este amor. Uma pessoa curada, ela pode ser uma bomba nas mãos do inimigo, nas mãos de Deus, quero dizer. Também é importante que você saiba que nós podemos desfrutar deste amor por toda a eternidade, mas que comece aqui na terra. Algumas pessoas estão esperando ir para o céu. Eu fico bobo com a revelação que ainda não chegou. Não chegou. Eu fico vendo as pessoas falarem sobre a vontade de Deus. Vamos aceitar, Deus sabe todas as coisas, é a sua vontade. Eu quero dizer para você que Deus está muito confuso acerca da sua vontade, ou alguma coisa está errada nos céus, ou Ele disse que a sua vontade deve ser um instrumento pelo qual nós devemos orar, a fim de que ela seja feita, e Deus espera que eu e você façamos isso, que nós devemos orar pela vontade dEle ser feita, porque se a vontade de Deus estivesse sendo feita nesta terra, aqui seria um lugar igualzinho aos céus. Então, eu quero que você pare de dizer, é a vontade de Deus. Este é um pensamento oriundo de uma mente que não conhece este Pai amado, ou que foi ensinado com uma teologia errada. Muitos psiquiatras presentes eram professores em algumas das melhores universidades da América naquela manhã. E aquele pastor disse assim: não importa quem somos, em que profissão estamos, ou as realizações que alcançamos, se há uma pessoa por baixo dos nossos exteriores, extravagantes, ou uma pessoa que se sente um fracasso, isto se deve à fome de um pai, porque tentamos ser o melhor que podemos ser, e continuamos a sentir que somos um fracasso, e que nunca vamos conseguir atingir o padrão. Você não foi chamado para atingir padrão nenhum deste mundo, meu irmão. Há uma lei por aí, que talvez não podemos estar cientes, e estamos sempre sendo julgados através de performance e sucesso. Eu já fui, estou sendo, profetizo, liberto disto. Pouco me importa, eu já sei o que ele pensa de mim. As pessoas têm um problema na igreja com isso, porque a igreja é um local, às vezes, de aparência. Sabe por quê? Porque às vezes nós não reconhecemos que aqui é um lugar de cura, de amigos, de necessidade, onde nós podemos dizer: por favor, cuida de mim, eu não estou bem. Eu não estou bem. E aí nós temos uma falsa teologia acerca de graça. Uma falsa teologia acerca de graça. E isso danifica a nossa mente. Porque a gente, ao mesmo tempo que a gente quer contar com a graça de Deus, a gente quer mostrar um sucesso que está tentando transparecer por detrás de uma vida às vezes fracassada. Só Deus conhece o seu coração. Ninguém tem o direito de te julgar. Mas sabe qual é o problema? Quero dizer uma coisa, e os líderes, os pastores, são mais suscetíveis a isto, porque eles precisam apresentar-se, e todo mundo precisa ver, está tudo bem com eles. Isso é mentira. Pastores, líderes, passam por perrengues, passam por dificuldades, fracassam,
erram, desobedecem a Deus e precisa do amor do Pai. Sabia disso? Eu quero dizer para você que todos nós, irmãos, sem exceção, tínhamos um 0 nos nossos boletins. Já tirou 0 na prova? É ruim. É o que eu e você tínhamos. No entanto, há uma esperança para mim e para você, porque Jesus pegou o seu 0 e trocou por um 10. Jesus pegou o seu 0 e trocou por um 10. Mas você não acredita nisso. Você não acredita, sabe por quê? Porque você imagina se concorrendo com um teste, onde várias pessoas tiraram uma nota excelente, e você tirou uma nota muito ruim, a pior, e ao receber seu boletim, você viu que você tirou um 0, e você está ciente de que foi um fiasco. Puxa vida, aquele teste reprovou você. Contudo, vem alguém e pega o seu boletim e te dá outro com a nota mais alta possível. Você foi do inferno para o céu. De 0 você passou para 10. E você fica confuso. Você sabe que não tirou aquela nota. E você diz, mas eu não mereço ter isto. E pede uma explicação. E alguém lhe diz assim, você está lá, mas eu não tirei essa nota, eu não mereço isso, eu não tirei essa nota. É a falsa teologia da graça, que talvez ainda esteja na cabeça de muitos aqui nesta manhã, que teve na minha durante muito tempo. Ei, você tirou 0, mas eu estou te dando um 10, mas por quê? Porque nós avaliamos você novamente, e vimos algo que esta prova não viu. Não se trata do que você tirou, se trata do que os nossos olhos enxergaram em você. Foram os nossos olhos e a nossa percepção que deu este 10 para você. Você nem vibra com isso. Ele quer que você pegue o seu boletim, entregue. Ele quer que você pegue o seu boletim, entregue para ele. E ele quer pegar o boletim dele e dizer aqui, ó, aqui está a sua nota, filho amado, em quem eu tenho toda alegria. Essa declaração diz 3 coisas. Ela diz primeiro que você é filho, ela diz que você é amado, e ela diz que você dá muita alegria para ele. O dia que nós acreditarmos nisto, haverá uma hecatombe. Muitas pessoas estão andando de acordo com a nota que tirou na vida. Eu tirei um 0, eu sou um fracasso. Você está apenas correspondendo a avaliações que fizeram de você. E sabe o que acontece? Você fica paralisado, porque o seu sentimento não pode te levar aonde Deus queria que você estivesse. Precisamos entrar nesta presença, neste lugar em que Deus só tem uma avaliação para fazer. Qual é a avaliação? Qual é? Este é o meu filho amado, e nele eu tenho muita alegria. Deus está falando, esse é o seu direito, esse é o seu privilégio, como filho dele. Simplesmente ele diz assim, aproxime-se de mim, e eu me aproximarei de você, e farei com que você saiba coisas grandes e ocultas, que você nunca foi capaz de ouvir. Nós precisamos dar o primeiro passo, e conhecer as intenções do coração do nosso Pai. É uma via de mão dupla, requer rendição. Precisamos aprender a tirar as nossas máscaras e apresentar o nosso verdadeiro eu para Ele, pegar o nosso boletim e ficar com o que Ele tem para nós. Nós estamos diante de um Deus amoroso, que muitas vezes é pregado da pior forma possível, apresentado da pior forma possível. Diz a Bíblia que o meu nome é envergonhado por causa de muitos que o pregam. Quando nós rendemos ao Pai, Deus pegará todas essas inseguranças e medos e substituirá pelo amor
de um pai verdadeiro. Deus convida você nessa manhã a pegar as suas inseguranças e os seus medos e dar a Ele, para que você ouça quem você é. Jesus, ele descansa na segurança do abraço do seu Pai. Antes de Jesus se lançar no abismo do seu ministério, que ia ser intenso, se vocês assistirem o The Chosen, tem uma cena lá que Jesus chega cambaleando de tão cansado que ele está. E a Bíblia diz que ele não tinha tempo para descansar. Jesus, antes dele lançar naquela onda frenética que levaria ele a dar o seu coração ao mundo, ele ouviu as palavras que na verdade trouxe total sentido para aquilo que ele ia construir para o seu Pai. Tu és o meu filho amado. Todos os dias eu tenho repetido isto para mim mesmo. Eu sou o seu filho amado, Pai. E ele me diz, você é mesmo, e você me dá muito prazer. Foi uma coisa tremenda, foi uma coisa baita, tremenda, o que o pai disse para o filho. O impacto dessas palavras. Tente imaginar o próprio pai, um pai terreno, tirando tempo para estar com você. Talvez você não teve isso. E falar com você de coração para coração, revelando abertamente o que está dentro do seu coração, da sua mente, e dando 100% de garantia que você é muito amado. Isso nos transportaria para o 7º céu. Isso daria uma segurança maravilhosa. A verdadeira insegurança é porque nós não estamos conscientes da presença do Pai e do que Ele pensa de nós. O que vai ser amanhã? Como vai ser amanhã? Como uma pessoa pode dormir debaixo de uma pressão assim? Como ela pode viver? Como ela pode inspirar outras pessoas? Se ela não ouve essa voz, tu és o meu filho amado. A verdadeira insegurança consiste em nós não estarmos conscientes da presença do Pai e o que Ele pensa de nós. A declaração do Pai sobre o Filho foi o fundamento profundo que resultou numa fortaleza inexpugnável no coração de Jesus contra todos os ataques do inimigo. Chega aí, Rafael. Jesus disse assim, ele disse um versículo. Ele disse que entrando em Cesareia de Filipe, ele disse assim: as portas do inferno. Essa aprendi com o pastor Marcos, e ele aprendeu com outro, e eu aprendi, você vai aprender com a gente hoje. Ele disse que ele disse quando ele estava entrando em Cesareia de Filipe? Que ele edificaria a sua eclésia sobre a rocha, e as portas do inferno não prevaleceria contra a igreja. Faz de conta que isso aqui é as portas do inferno. Segura aqui as portas do inferno. Deixa eu perguntar para você, as portas do inferno, ela é um instrumento de ataque ou de defesa? Oi? Quê? Não estou ouvindo. É um instrumento de ataque ou de defesa? De defesa. Então muitos cristãos estão pensando o seguinte: as portas do inferno vão prevalecer contra mim. Jesus disse: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra mim, e eu vou passar por elas, e eu vou viver tudo que Deus tem para mim, porque eu sou um filho amado. As portas do inferno não prevalecem. O cristão vai lá dentro do inferno e arranca de quem está lá dentro. Eu e você fomos chamados para isso. Obrigado, Rafa. Jesus não precisou lutar devido à profunda e impressionante defesa que o seu Pai construiu nele. Ele vivia num lugar de descanso, porque ele sabia quem ele era. O abraço e as palavras do afeto do seu Pai garantiram para Jesus todo o poder contra o ataque do inimigo. E eu volto a dizer: o que vale para Jesus, vale para você.
Deus falou para mim nessa manhã. Eu estava 2h da manhã, acordado, com meu coração pensando. Aí eu descobri um negócio, e eu ia trazer para vocês, mas Deus falou: isso não combina com aquela mensagem. E aí eu perdi um tempo todo, mas Ele falou assim: eu estou para fazer algo na comunidade da graça. Deixe-me esclarecer para você como que isso é poderoso. Você sabia que o sistema escolar mundial hoje lida com um negócio chamado bullying? Os pais estão levando seus filhos para o psicólogo, porque há valentões lá na escola que estão fazendo bullying com muitos filhos. E sabe o que acontece? Um valentão, com palavras bem colocadas, é capaz de sequestrar a mente de uma criança e levar ela a fazer xixi na cama, fazer ela ter distúrbios emocionais, só porque ela ouviu palavras poderosas colocadas na hora certa. Quero dizer uma coisa para você. Quando a nossa fome de Pai é saciada, e sabemos o que Deus pensa de nós, a mesma coisa que Ele pensa de Jesus, nenhum bullying pode pegar num filho de Deus. Podem dizer o que for de você, podem falar o que for de você, você só sabe uma coisa: você é um filho amado de Deus. Não importa porcaria nenhuma, importa que Ele diz que eu sou, e eu sou o que Ele diz que eu sou. Aleluia, aleluia. Você lembra quando Jesus saiu do deserto, saiu do batismo? Para onde ele foi? Para onde Jesus foi? Jesus foi lá para o deserto, e chegou lá, sabe o que aconteceu? Ele jejuou 40 dias, e no final, debaixo de toda aquela vulnerabilidade, ele estava comido pela fome, e apareceu o diabo, e disse assim para ele: se tu és o Filho de Deus, faça com que essas pedras se transformem em pães. Jesus estava com fome até nos ossos, e Satanás apresentou uma oferta intimidadora para ele. Mas Jesus, ele sabia qual era a sua identidade, e sabia que ele era filho amado. Jesus, ele não precisava de provar nada sobre quem ele era, porque ele já era filho de Deus, e não se tratava de que ele pudesse ser colocado à prova. Quem sabe o que é, nunca vai passar por prova coisa nenhuma, porque não tem nada que é capaz de provar alguém que está convicto daquilo que Deus fez dele. Podem me dizer o que forem, minha mente, oh, minha alma, está tudo bem com a minha alma, dizia o velho cântico, né, Debbie? It is well with my soul, certo, brother? Está tudo bem com a minha alma, está tudo bem com a minha alma, está tudo bem com a minha alma. Sabe por quê? Porque eu sei quem eu sou. Infelizmente, meus irmãos, muitas pessoas estão tentando, no final das suas forças, provar, através de uma vida cristã que desconhece o amor do Pai, sua felicidade triste e a sua prosperidade pobre. É triste, mas eu quero dizer nessa manhã para você que Deus vai quebrar cadeias nesta manhã, porque você já é filho amado. Você não vai se tornar filho amado, você já é filho amado. Deixa o Espírito Santo nessa manhã penetrar o seu coração e te falar isso. A nossa segurança está na obra acabada de Jesus. A nossa segurança está na obra acabada de Jesus. Deixa eu te falar uma coisa. Durante muito tempo, eu queria que a minha vida tivesse um significado. Durante muito tempo. E eu oscilava entre alguém que eu gostaria de ser, e eu achei
que a vida cristã podia dar este significado para mim. Então, sabe o que eu fiz? Eu queria provar não é que eu queria provar, eu queria que Deus fizesse a minha vida ser significativa. E eu imaginei, não tem como fazer de uma vida mais significativa do que pregar o Evangelho e trazer esperança para as pessoas. E aí, sabe o que aconteceu? Eu queria ser um grande homem de Deus. Tem alguma coisa errada em querer ser um grande homem de Deus, irmãos? A Bíblia diz que quem almeja o episcopado, excelente obra almeja. Mas eu queria ser um grande homem de Deus, porque eu queria que a minha vida tivesse significado. E eu queria que a minha vida significasse alguma coisa. Eu queria que o Arnaldo significasse alguma coisa. Esse seria o meu legado. Eu fiz algo que significou. Mas aí o pai veio para mim e falou assim: ó, você é um homem de Deus, mas eu não quero mais um homem de Deus. Eu não quero mais um homem de Deus. E o que o senhor quer, pai? Eu quero um garotinho que sabe que tem um papai grande. Eu quero um garotinho que sabe que tem um grande papai. Ah, meu irmão, isso é poderoso. Eu não quero mais ser um grande coisíssima nenhuma, porque eu já sou a coisa mais incrível que Ele fez. Jesus, Ele viveu da identidade que Ele recebeu do seu Pai. Naquele dia, naquele lugar, no Rio Jordão, Deus poderia ter descido ali naquela voz e dito assim: este é o grande profeta que deveria vir. Ouça o que Ele tem para dizer. Ou Ele deveria ter dito: este é o Messias poderoso que as Escrituras anunciaram. E sabe o que acontece? Que foi que Ele disse? Não disse nada disso. Ele disse o título mais poderoso: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho toda alegria. Ah, Jesus foi apresentado ao mundo por Deus como Filho amado. Eu me lembro de um dia que eu estava lá na igreja do Nazareno, e nós íamos receber um homem que tinha sido responsável pela entrega de muitas Bíblias de trás da cortina de ferro, e tinha feito missões para o mundo inteiro. E o nome dele é André. E aí eu não conhecia ele, mas eu sabia quem era ele pela história, de ouvir outros falando. E de repente, esqueci o nome do pastor lá de Campinas, enfim. Aí aquele pastor chamou ele e falou assim: nós vamos receber aqui o irmão André. Muitos têm querido ser qualquer coisa menos filho amado. Pastor, apóstolo, pouco importa. Pouco importa, não importa mais. Importa que eu e você somos filhos amados. Você, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Muitos querem se tornar conhecidos por uma visão teológica, uma visão eclesiástica que eles querem defender. Você não foi chamado para defender uma teologia. Você foi chamado para ser filho amado. Sabe? Deus, Ele enviou o Espírito do seu Filho para que você grite, para que você clame, para que você sussurre, para que você diga: Abba, Abba Pai, Abba Pai. Isso é mais do que um encontro feliz com Deus. É a possibilidade de ter acesso a Ele 24 horas por dia, 7 dias por semana, durante todo o ano, pelo resto da eternidade. Nós, eu e você, os filhos amados, temos todos os direitos que Jesus tem. O abraço do nosso Pai não é um sentimento temporário, mas é uma alegria permanente. E eu já estou encerrando. As pessoas, elas acumulam títulos, pensando que isso pode trazer uma segurança para elas. Muitos colocam a sua esperança no mercado das ações. Agora é a vez das criptomoedas. Sempre o mundo tem um lugar para você colocar a sua segurança e fracassar horrivelmente. Mas o lugar mais
seguro do mundo é aquele lugar em que Ele te chamou para habitar. Ele é aquele que está ao seu lado todos os dias. Você que está assistindo pela internet, Ele é aquele que está no seu lado todos os dias. E Ele declarou que Ele é o verdadeiro pastor, que Ele não hesitará em dar a sua vida por uma única ovelha. Ele é capaz de deixar tudo. Ele deixa 99 e vai atrás do 1%. Ele pega e fala: 99 fica aqui, porque tem um que eu amo completamente. Não há nada parecido com isso no mundo, meus irmãos. Não há nada parecido com isso no mundo. Confie no Senhor. Como Jesus estava seguro no abraço do Pai, você também permanecerá nessa segurança divina, sabendo que Ele está comprometido com você. Como é gostoso deitar no travesseiro e saber disso. Como vai ser este ano financeiramente? Quantos anos você tem? Eu tenho 51, não parece, né? É essa barriga que não deixa. Eu até quero dizer que eu gosto de caminhada, mas quando eu me lembro que ela é feita a pé, eu fico com preguiça. Quantos anos você tem? 50, né? Faz 51 anos que Ele nunca deixou de me ajudar. Não vai ser daqui para frente. Não vai ser daqui para frente. Quero te dar uma notícia. Espírito Santo, comunica ao coração dos meus irmãos esta notícia. Você é um baita filho amado. Você é um baita filho amado. Diga aí no seu coração: eu sou um baita filho amado. Oh Jesus, que lugar de segurança. Eu tenho mais duas coisas para dizer, mas eu quero que você se coloque de pé. Eu tenho um apelo para fazer nesta manhã. E eu quero cantar um cântico com você. Mas você não pode ir embora, porque Ele está aqui. Ele está aqui. Ele está aqui. E Pai, tudo que eu pedir no seu nome, o Senhor falou que daria. E eu digo nesta manhã que nós vamos ver coisas que nós nunca vimos até esse dia. Amém? Eu queria que você fechasse os seus olhos e cantemos um cântico. Os filhos amados vão te louvar, Pai. Essa é uma reunião de filhos amados nesta manhã. Pai, estou aqui. Olha, eu sempre olho, diz o Senhor. Desesperado. Às vezes não chegamos nesse nível ainda, mas eu vou saciar todas as fomes. A tua presença, oh Espírito, é o meu sustento. A tua palavra, oh, meu alimento. Preciso ouvir eu preciso mesmo, Jesus. a tua voz dizendo assim. Ou se Ele dizer: Vem, filho amado, vem em meus braços descansar. E bem seguro te conduzirei ao meu amor. eu te conduzirei aos sonhos mais loucos. Oh, E falarei contigo, com meu amor te envolverei. Quero olhar em teus olhos, ah, tu estás disponível. tuas feridas Oh, lugar de cura. Vem, filho amado, vem como está. Não importa. Vem, filho amado, vem como estás.
Sara nesta manhã, Espírito Santo. Olha para mim, desesperado. Eu vou viver desesperado por esta presença. Espírito, a tua presença é meu sustento, a tua palavra, meu alimento, preciso ouvir a tua voz dizer assim. Amado, vem em meus braços, descansa. Bem seguro te conduzirei ao meu altar, ali falarei contigo. Pode parecer arrogante isso. Pode parecer arrogante, mas aí você pensa como você quiser. Deus falou que Ele vai sacudir esta comunidade, e Ele vai dar uma identidade de filho amado para cada um. E você não vai mais disputar um lugar com o seu irmão, você vai ocupar o lugar que Deus te deu. Nós temos tido neste lugar pitadas do sobrenatural, mas não está comparado do que há para vir para nós. Chegou a nossa vez. Há muita coisa que vai ser rasgada, há muita teologia que vai ser trocada, há muita coisa que vai ser colocada de lado, porque Deus vai estabelecer a cultura do Filho amado. Mas eu quero te dizer algo. Eu quero te dizer algo. Pensando e estudando e lendo a vida toda sobre avivamento, quando existe uma atividade celestial de cunho sobrenatural chegando, nós precisamos lembrar da pregação de domingo passado. Requer que você esteja amparado por uma confiança de quem você é, juntamente com o que Ele pensa a seu respeito, e Ele pode confiar na sua confiança. Infelizmente, meus irmãos, Deus só entrega o seu verdadeiro poder, felizmente, para os seus filhos amados. O diabo não tem como se apossar do poder de Deus. Quando você não tem dúvida da sua aprovação, não existe maior condição de você, não existe maior condição de você não confiar em quem você não conhece e crê que te ama. Na verdade, Deus vai estabelecer aquilo que ouvimos domingo passado, uma relação de confiança, para que Deus faça vir tudo o que Ele deseja sobre esta igreja. Você precisa estar confiado de que você tem a mesma coisa que Jesus tem. Amém? E eu quero me dirigir a algumas pessoas aqui nesta manhã. E aqui é uma manhã de cura, meus irmãos. É uma manhã de cura. E eu quero convidar você a sair do seu lugar. Nós não estamos interessados, presta atenção, em criticar, nada disso.
é uma manhã dos filhos amados, é uma relação de filhos amados. Mas o mais importante é que antes de você sair daqui, o Espírito do Deus vai testificar com o seu espírito que você não é apenas filho, mas é filho, é dele e é amado e dá muita alegria. E eu quero chamar umas pessoas aqui. Deus vai libertar pessoas. Se for você, saia do seu lugar. Deus vai libertar pessoas que passou a sua vida inteira mendigando aprovação humana. Saia do seu lugar e vem aqui. Aprovação humana. Aprovação humana. Deus vai libertar pessoas que precisavam da aprovação humana igual eu, que precisava de significado. Jesus, o Senhor falou que essas pessoas estariam aqui nessa manhã, que essas pessoas estariam aí vendo. Deus vai libertar pessoas que passou a vida inteira confiando nas suas habilidades. Pessoas que passaram a sua vida inteira confiando nas suas habilidades. Sai do seu lugar, irmão. Deus vai libertar pessoas que passou a vida inteira dizendo para si mesmo que era um zero à esquerda, e que ouviram que era um zero à esquerda. Deus vai libertar pessoas. Deus vai libertar pessoas que estavam mendigando a aprovação humana, confiando nas suas habilidades e que eram zero à esquerda. E Deus vai libertar pessoas dizendo que jamais teve liberdade para fazer aquilo que gostaria. Deus vai libertar pessoas que se decepcionaram com o trabalho que fizeram, do qual não tiveram reconhecimento, que esqueceram. Deus vai chamar a condição de filhos pessoas que foram rejeitadas pelas outras pessoas. Deus vai libertar pessoas que acham que são um fracasso total. Deus vai libertar pessoas que têm apetites desordenados. Escuta isso. Apetites desordenados, estão lavando o bucho no pecado, porque a sua fome não é do pecado, a sua fome é de um pai. A sua fome é de um pai. A sua fome é de um pai, não é do pecado. O pecado está tentando te oferecer o que só o pai pode oferecer. Deus vai libertar pessoas, presta atenção, todo mundo, para você que está aí nos ouvindo, para quando essa mensagem chegar, Deus vai libertar pessoas que estão magoadas com outras pessoas que não mais estão vindo nesta igreja. Eles vão reconhecer que eles foram chamados num lugar, que eles foram eleitos num lugar para uma obra que só o Pai amado tinha para eles. Deus vai libertar pessoas que se esconderam atrás de habilidades para provar o seu valor. Aleluia. Esta é uma manhã de cura. Eu creio, porque Ele falou, Ele não deixou eu dormir. Ele não deixou eu dormir. Ele disse: eu vou fazer algo, eu vou fazer algo, eu vou fazer algo. Esta manhã é sobrenatural. Não é sobre mim, não é sobre você, é sobre Ele, os filhos dEle, os amados filhos dEle. Ele vai dar, Ele vai colocar no seu lugar dentro desta comunidade. Esta comunidade tem lugar para você, esta comunidade tem espaço para você. O reino de Deus foi feito por sua causa. Deus não quer servos, não quer trabalhadores, não quer nada, porque Ele tem, sabe o que? Ele tem muitos anjos para o servirem, mas Ele escolheu fazer o seu reino com os seus filhos. E Ele chamou você aqui nesta manhã, e nós queremos orar, e eu quero orar. Queria chamar o pastor aqui. Eu quero orar, quero que os meus amigos líderes venham aqui. Nós somos todos filhos amados. São filhos curando filhos, filhos abençoando filhos, filhos entregando tesouros para filhos. Oh, aleluia. Oh, vem, seja ministrado primeiro. Diga aí: Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai. Aleluia. Muito bem.